Soldier of Freedom, um filme de baixo orçamento que se tornou uma pedra no sapato do grande sistema, tem desmascarado narrativas, inclusive de grandes influenciadores nessa plataforma, que não dão um braço a torcer, né? Principalmente quanto maior é a pessoa, mais número de seguidores ela tem, mais presa no próprio orgulho a pessoa acaba ficando. E eu vejo aí, né? As narrativas são sempre as mesmas. O problema do Brasil, o problema do mundo é sempre uma ou duas pessoas más que estão ali, né, infernizando a vida das pessoas como se fosse um personagem de anime, né? Aquele que fica sempre aprontando. E não é assim que funciona, né? O mercado não está interessado em lucrar porque o mercado, né, as pessoas que controlam justamente esse mercado, o topo da pirâmide, os grandes grupos financeiros, que eles não falam porque sabem que isso prejudica o canal, entra como teoria da conspiração. Então as pessoas se afastam da verdade e se cegam dela, não querem ver. Soldier of Freedom, ele fala de uma coisa que foi denunciada, inclusive, por aquele país malvadão, geladão, né? Que inclusive é proibido você fazer qualquer elogio, é proibido você passar, né, o lado dos caras, o motivo deles, né? Tá nas regras, inclusive isso, hoje dessa plataforma está nas regras. Qualquer coisa que você venha falar, qualquer vídeo que você venha fazer, não interessa se é baseado em fatos, em informações, mas que dê legitimidade aos ataques que estão acontecendo lá naquele outro país, você não pode falar. Mas eu me lembro de uma coisa que ele falou, ainda quando não foi banido todos os canais de lá, né? Quando a gente ainda tinha acesso, teve vários que foram banidos, portais de informações, tudo que era ligado, né, àquele lugar foi cortado da internet para que a gente não escute o outro lado, né? Porque toda história tem dois lados. Mas uma coisa que eu não esqueci é que ele disse que o tal lugar era, né, o centro desse comércio infantil, que era ali que tem um grande número de crianças em orfanatos e lá era feito todo tipo de comércio com esses pequeninos. Fez uma denúncia, inclusive, que estava cheio de neobigodes. Eu tenho que usar essa palavra, eu sei que é ridícula para quem chegou agora. Esse cara tá falando em código. Pois é, infelizmente, é o máximo que pode fazer. Mas existe uma turma, né, de neobigodes e seriam os neobigodes, né, que coordena todo esse negócio internacional envolvendo crianças. E foi tido como fake news e tal. Depois liberou-se elogio a esse grupo terrível, né, que discrimina pessoas pela sua cor. Foi liberado elogio, já que eles estavam na luta contra, né, o tal malvadão país gelado, né? Então todas essas coisas que aconteceram, que até hoje o povo não sabe, porque não pode se falar o outro lado, a gente que sabe teve que ficar calado, amordaçado, né? Mas tanques que foram mostrados pela mídia, olha aí, eu passando por cima do carro de civis, né? Se via que era justamente os neobigodes fazendo isso com as pessoas que não queriam participar da batalha, né? Pessoas que eram pró país gelados, não, os caras estão certos mesmo, a gente tem que ficar com eles, enfim, né? Tem um monte de coisa aí que eu nem vou tocar no assunto, porque não é, né, o tema do vídeo, mas é só para você entender o que é que está acontecendo no mundo. Da mesma forma, né, acontece hoje, você vê a Disney levando bilhões de prejuízo. Cada ano que passa esse prejuízo aumenta porque ela insiste em pegar os seus personagens e transformá-los em outras coisas que as pessoas não gostam, né? E ainda usam bandeiras para se defender. Por exemplo, eles agora pegaram a Branca de Neve, vão transformar, não sei se vão desistir da ideia porque já está pegando muito mal, porque é um absurdo, o nome da personagem, a história da personagem tem tudo a ver, né, com o estereotipo dela. Aí não, vamos mudar os anões. E as pessoas estão ficando de saco cheio disso, né? Porque que se cria outros personagens com essas características? Ninguém aguenta mais tanta lacração em cima, uma forçação de barra em cima de coisas que a gente já gosta. E quando você critica, aí, porque tá falando aí por causa da cor, você é isso, você é aquilo. Na verdade, a população não quer ver, por exemplo, a Pocahontas. Ninguém queria que a Pocahontas fosse branca. A Pocahontas, ela é o que é porque bate com a história dela. Ela vive ali na natureza, ela leva sol o dia inteiro, né? E a gente já gosta da personagem do jeitinho que ela é, né? Deu o exemplo também do Blade. Ninguém quer ver um Blade de olhos azuis porque o personagem é aquele, o Blade. Ninguém quer que mude-se o Blade, deixa o Blade lá como ele é, né? A gente gosta do Blade do jeito que ele é, né? Então não tem nada a ver com a cor do personagem, é a história que é criada em cima, né, que já fez a gente gostar do personagem. Então não existe isso de você mudar. Você vê as críticas que rolam em cima de um simples jogo, de um remake quando é feito, quando ele não segue fielmente a história, né? Isso com os mesmos personagens da mesma forma, só porque eles vão por outro caminho o pessoal já reclama. Eu sou o primeiro, né? Quando se corta coisas que a gente já conhecia, o pessoal fica revoltado. E a Capcom mesmo aprendeu isso com Resident Evil 3. Então não se trata de que o povo é isso ou aquilo. O povo simplesmente quer que faça-se o certo. Você criou o personagem assim, então
mantém assim, porque faz parte do que a gente conhece do personagem, né? Mas, resumindo isso, mesmo com os prejuízos, os caras insistem em continuar com essas agendas, porque elas são pagas. Meus irmãos, o que acontece, embora oficialmente, por exemplo, a Disney esteja levando prejuízo, por trás dos panos, ela já foi patrocinada, ela já recebeu a grana, que ela só teria acesso se tivesse um lucro muito grande. As coisas acontecem de um jeito, por exemplo, teve um youtuber aqui, que ele quis comprar um carro que é muito raro aqui no país. Eu não vou citar para não ficar isso que disse, mas olha só, esse carro só tem aquele. Muitos de vocês devem se ligar quem é. E uma pessoa tinha esse carro, ele passou anos preso, né? Foi liberado para venda, o cara regularizou o carro e era o único do Brasil. Com o carro pronto, reformado, né? Todo 100%, que ainda faltava reformar, o cara esperava com ele todo pronto, todo em dia, vender ele na faixa aí de 3 milhões. Chegou esse YouTube e ofereceu 4 milhões e meio. Quer dizer, nem na melhor expectativa do cara, porque é assim que acontece com quem tem dinheiro, certo? Nem na melhor expectativa do cara ele esperava pegar 4 milhões e meio naquele veículo. Ele pronto, ele esperava pegar 3 milhões. O cara ofereceu com o carro para ele mesmo fazer as reformas, 4 milhões e meio. A mesma coisa acontece hoje com essas produções. Se o filme for bom ou fizer sucesso, vamos dizer que ele apure 700 milhões de dólares. Os caras te pagam 900 milhões só para tu fazer do jeito que eles querem. E aí é feito. Porque o negócio já está sendo financiado por trás, pelas sombras, não é à toa que a gente chama, né? O governo das sombras. Isso acontece da mesma forma com essas ONGs. Os caras criam um poder que você fica bobo. Nossa, como é que essa turma consegue aprovar esse tipo de lei? Como é que esse povo consegue manter uma bancada, sendo que é a minoria que apoia isso? Pois é, porque tem grana envolvida. Porque alguém tornou os caras poderosos. Poder nesse mundo é dinheiro. Não é um Ki de Super Saiyajin, não é um Cosmo de Cavaleiro do Zodíaco. É grana, meu irmão. Aquela pessoa mais fraca, mais vulnerável, se você der grana a ela, um mendigo na rua, se você der R$1 bilhão a ela, você vai ver como as coisas mudam na tua rua. Tu vai conhecer quem verdadeiramente é o cara, e é isso que acontece, né? E essa turma que é de mercado, que isso, que é aquilo, né, que defende, não, mas as empresas só querem lucrar e não sei o que. Eles veem isso acontecendo, mas pelo orgulho, por isso é que esse é o principal pecado, o orgulho, esse que não permite, né, que você se arrependa, porque a humildade é isso, né? As pessoas acham às vezes que humildade é viver na pobreza, e não tem nada a ver, tem pobre que não é humilde. A humildade é a forma de você se comportar, é a forma de você pensar, de você reconhecer os seus próprios erros e falhas. Mas essa turma já criaram até personagens em cima disso, o cara que sabe todas as respostas, o cara que apresenta, que é simples, né? E o povo gosta disso. Eu vejo aqui no canal, se eu mudasse a minha narrativa, não, ó, vamos fazer assim que vai dar certo, né? Se a gente não mostrasse as coisas como elas realmente são, eu teria o dobro de visualizações aqui, teria o dobro de seguidores, mas eu sei que é mentira, porque não depende de A ou B, né? É coisas que vêm de fora. Então eu vou mostrar essa matéria para vocês. Ela tá na Brado Jornal, ela diz o seguinte, ó: Elon Musk afirma que poderia exibir filme Sound of Freedom gratuitamente no Twitter. Após a censura, Elon Musk se oferece para exibir o filme Sound of Freedom gratuitamente no Twitter. Confira quando a estreia e onde assistir. Vamos lá. Essa matéria é de 16 de julho de 2023, recente demais. E o filme, apesar do sucesso que está tendo, os caras querem boicotar o filme. Estão boicotando o filme. Às vezes, na tentativa de achar alguma coisa nova que preste, eu baixo algum filme para assistir, porque eu não tenho essas stream, eu prefiro baixar, né? E aí, meu irmão, quando eu vou olhar, é cada porcaria que tá dublada que você olha assim e diz, mano, como é que os caras se passaram pra dublar um troço desse? Filme ruim, mano, filme ruim, de baixo orçamento, e os caras fazem isso. Já Sound of Freedom, que é um sucesso tremendo, é o maior sucesso de 2023, coisa que também não estão dizendo, pela divulgação que foi feita do filme, pelo retorno que ele tá tendo, ele é a revelação de 2023. É fato. Talvez como se nunca viu antes. Um filme ser tão boicotado, tão mal aceito justamente com um ator que foi cancelado. O ator é o mesmo que fez A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Foi boicotado, foi cancelado, é criticado até os dias de hoje. E o cara vai e volta, né, num filme desse. O cara que já é cancelado, já é queimado pelo mercado. E começa a bombar. E só o fato dele já ter sido cancelado, né? Não, mas é por causa da ideologia. Não, meu irmão, é porque existe algo espiritual aí. É porque é os servos de Satã, os servos de Lúcifer, literalmente,
lutando com unhas e dentes pelo seu objetivo. E o cidadão, esse sim, ingênuo, né, o pai de família ingênuo, acha que isso é bobagem. Mas da mesma forma que existe aquele evangélico, protestante, o testemunho de Jeová que vai nas portas com a Bíblia porque ele acha que aquilo é a missão de Deus e ele precisa apresentar às pessoas a palavra de Deus, seja que ele tenha que bater numa porta, que aquilo ali faz parte de uma crença, existe o oposto. Só que eles não batem na porta. Eles metem as suas ideologias dentro dessas obras chamadas de intelectuais e vão fazendo o negócio. E a mesma coisa acontece também no mercado. Fato. Vamos lá. Após o grande sucesso do filme Sword of Freedom, que bateu recorde de bilheteria nos Estados Unidos, mesmo sendo censurado pela imprensa de esquerda, inclusive no Brasil, o dono do Twitter, Elon Musk, se ofereceu para exibir o filme na sua rede social Twitter. No último sábado, 14/7, Elon Musk fez um comentário no Twitter com o trailer de Sword of Freedom e se ofereceu para exibir o filme e ainda afirmou que não irá cobrar nada pela exibição. Eu recomendo colocá-lo nesta plataforma gratuitamente por um breve período ou apenas pedir às pessoas para se inscreverem no suporte. Não manteríamos nenhum dinheiro, ou seja, eles não querem dinheiro por isso, afirmou o dono da rede social. Em resposta, a produtora do filme afirmou: essa é uma ideia interessante, vamos conversar. O objetivo de Musk é furar a barreira da censura do filme e também aumentar a conscientização sobre o tráfico aqui, né, envolvendo os pequeninos do mundo. Aqui está o Twitter dele, né, para você ver. E é o seguinte, ó, a notícia foi comemorada por milhares de pessoas que gostariam de ver o filme no resto do mundo, já que não teve lançamento mundial e está sendo exibido apenas em cinema dos Estados Unidos. Mas a possibilidade do filme ser exibido gratuitamente pode demorar. Devido ao grande sucesso do cinema, a produtora do filme Angel Studios deve prolongar o período de exibição e mesmo após sair dos cinemas americanos, ele poderá arrecadar mais ao ser adquirido por algum streaming grande, como Netflix, Amazon Prime, HBO e etc. E caso eles não queiram, né, porque isso pode acontecer, né, apesar do sucesso, isso já acontece com outras séries, não adianta dizer que não, né. Séries incríveis aí não são reexibidas, não porque ficou antiga, mas porque os valores que essas séries mostram, eles não querem, o comportamento das pessoas, as ideias que são passadas, não é para se passar hoje. Eles literalmente pagam para boicotar, eles compram essas obras, fizeram isso com Chaves. O Chaves, ele recebeu grana para ficar engavetado. Inventaram que não, é por causa de uma questão jurídica aqui, não. A dona dos direitos daquilo ali recebeu uma bela quantia, muito maior do que o SBT podia pagar e outras emissoras, para mantê-lo na gaveta. Para não exibir nunca mais aquilo, ó. Eu pago para que isso fique guardado. A Globo era mestre em fazer isso, inclusive com pessoas. Apresentadores de outras emissoras que estavam bombando, que estavam crescendo, fazendo frente à audiência, eles contratavam pelo dobro do valor que a pessoa recebia trabalhando, exibindo um programa, né, tendo que estar ali do jeitinho que eles querem, cabelinho cortado, carinha bonitinha. Quanto é que tá recebendo? Não, meu contrato anual aqui é 5 milhões, te dou 8 agora pra tu vir pra minha emissora e tu vai esperar eu abrir um programa pra tu. Caramba, eu ganho 5 aparecendo, certo? Bater na minha meta. Tu vai me pagar 8 sem eu nem começar. Eu vou pagar 8 pra tu nem começar. O cara ia todo feliz, chegava lá, era engavetado. Aí eu pergunto, que estratégia de negócio é essa? Você pagar uma fortuna dessa simplesmente para tirar o cara porque ele tá passando ideias, falando coisas que não é para falar. Existe uma meta global para ser atingida, meu irmão, acredite ou não. Ô Davi, então essas instituições, elas fazem parte? Não, elas são ferramentas. Elas são manobradas para chegar naquilo. O sistema trabalha com um esquema de pirâmide. É fato, meus irmãos. Aqui fica mais uma prova com esse filme. Então, se nenhuma dessas Netflix, Amazon Prime, HBO não quiser o filme, que pode acontecer, apesar do sucesso, né, ele pode ser exibido na própria página do aplicativo de streaming, né, da Angel Studio. O Twitter de Musk parece ser uma estratégia para que a Angel possa ter mais força e uma alternativa contra a indústria do cinema se ela se recusar a exibir o filme para o resto do mundo. Exatamente, eu ia falar isso agora, né, mas a matéria aqui, gostei dessa mídia, primeira vez que eu entrei, Brado Jornal. Os caras percebem as coisas também no ato, né, porque é isso, essa história do Elon Musk ter anunciado é um recado para esses caras dizendo, olha, ou vocês agem, né, como normalmente seria, se uma coisa está dando sucesso, a pessoa quer exibi-la para ganhar grana também. Ou vocês fingem, né, isso aí, porque o objetivo já não é mais isso. Repito para você, quando os países como o Brasil e pelo mundo afora abriram mão de suas empresas estratégicas, ou seja, serviços essenciais, quando a gente abriu o mercado dessas coisas, a grande indústria, os cabeças da grande indústria, aqueles que controlam grandes grupos como Nestlé, como Disney, etc., esses caras que estão lá no topo,
que são acionistas, esses caras grandes, pararam de ter a obrigação de lançar bons produtos, de agradar a população, porque essa população, por precisar dos serviços essenciais, passam a dar lucro, mesmo contra sua vontade, porque, como o nome diz, são serviços essenciais e a população não pode ficar sem. Então, concentrando grandes fortunas a cada mês que passa, com o mundo todo pagando os impostos a eles ao invés do seu próprio governo, a maior parte da grana que é paga vai para esses caras, eles agora podem patrocinar, eles agora podem ditar o que eles querem, porque a grana entra de um jeito ou de outro. Você não vai ver o filme? Deu prejuízo? Não interessa, eles têm grana para custear outro pior do que aquele que você não gostou, até que a nova geração comece a se comportar e ter as opiniões. Isso está fazendo um efeito grande. Você vê como hoje a gente tem que medir, né, cada palavra nossa. Você está fazendo efeito, não adianta negar, né? É fato isso. Então, continuando aqui, né, a matéria, vá pegando aí. Você que acompanha esse canal, você é diferenciado. Vamos lá. Soldier of Freedom ocupa atualmente o segundo lugar nas bilheterias americanas do mês de julho, conforme consta no site especializado Box Office Mojo do IMDb. Mesmo após o lançamento de Missão Impossível e custando apenas 15 milhões para ser produzido, o filme já faturou mais de 80 milhões de dólares. E a previsão é que ultrapasse os 100 milhões de faturamento após este final de semana. Atualmente o filme só fica atrás de Indiana Jones da Disney, que faturou 121 milhões e está sendo exibido com quase o dobro de salas. O filme, que tenta emplacar uma protagonista feminista no lugar de Harrison Ford, já é considerado um dos maiores fracassos da Disney, pois o custo de produção e marketing ultrapassa os 400 milhões e seria preciso faturar pelo menos 800 milhões para a Disney não sair no prejuízo. Então, a Disney gastou mais de 400 milhões e apurou apenas 121 milhões. E os cinemas, em vez de dar o espaço, né, para Soldier of Freedom, não dão as salas, ficam exibindo Indiana Jones, tendo prejuízo, que na verdade o Indiana Jones deveria se chamar Indiana Brocha. E mesmo assim, mesmo sofrendo boicote do cinema, Soldier of Freedom consegue apurar quase 100 milhões, sendo que gastou apenas 15. Né? Tá já batendo o Indiana Jones no pau a pau, sendo boicotado. Quer dizer, meus irmãos, é uma coisa que... Por que isso acontece? Não era para ganhar grana? Tô falando para vocês, os donos do dinheiro estão por trás disso aqui. Aí você vê uma lista, né, mostrando como é que tá a situação, como foi em julho. E tá aí, ó, Indiana Jones ali em primeiro, né, e Soldier of Freedom em segundo lugar. Soldier of Freedom conta a história real de Tim Ballard, um ex-agente americano que se dedicou ao resgate de crianças vítimas do tráfico de intimidade. Um detalhe curioso é que a Disney chegou a deter os direitos da produção de Soldier of Freedom, mas arquivou o projeto após a aquisição da Fox em 2019. O produtor do filme, Eduardo Verástegui, passou quase 3 anos para desvincular Soldier of Freedom da Disney e conseguir lançá-lo por meio da Angel Studio, mesma produtora da série The Chosen. Em sua estreia no último dia 4/7, Soldier of Freedom bateu o recorde e ficou à frente de Indiana Jones. Fato que se repetiu por várias semanas, em que os dois filmes se alternaram no pódio dos mais vistos. É interessante você entender essa parte aqui, que esse é um filme que saiu de uma gaveta. É um filme que estavam congelando. Esse filme já deveria ter sido lançado antes. É um filme sensacional, incrível. Você já vê aqui, só pelo que foi dito, que é realmente sensacional, embora seja um filme de baixo orçamento. E a Disney viu que aquilo ali poderia se tornar o que está se tornando agora, poderia estourar no mundo, e não é o tipo de mensagem que eles querem, principalmente nesse momento, né? Que se você parar para olhar para o que já foi dito durante todas essas tretas que a gente tá vendo aí, faz muito sentido. Não é para sair um filme desse, então os caras pagam para congelar. Prejuízo. Isso acontece com várias obras, meus irmãos. Eu mesmo crio uma, nunca lancei e nem lançarei por nada oficial. Eu mesmo vou tentar fazer isso do meu bolso, porque eu sei que obras que realmente podem fazer uma diferença, que tem uma mensagem para despertar as pessoas, e é o que o povo quer ver, essas são compradas literalmente para ficarem na gaveta. Na verdade, o tipo de mensagem que essas obras podem trazer para você não é o que o sistema quer agora, eles querem o oposto. Então eles pagam, eles têm o dinheiro, esse dinheiro vai para a mão deles através dos serviços essenciais dos países, e eles pagam para isso. Olha, escuta isso aqui. Soldier of Freedom vem sofrendo um boicote pela mídia de esquerda de todo mundo, que inicialmente ignoraram o filme. E após o seu sucesso, começou uma avalanche de matérias negativas, tentando atrelar o filme, que conta uma história real, a teorias da conspiração.
A censura também está ocorrendo no Brasil, mesmo o assunto sendo de extrema importância no país, já que ocupamos o segundo lugar do ranking de exploração de crianças e adolescentes, em exploração íntima. Até o momento, nenhum site da velha imprensa resolveu falar sobre o filme, e até sites especializados como o Omelete, muito criticado por seu alinhamento à esquerda e por promover filmes da agenda woke, se recusa a incluir o filme no seu calendário. Mesmo sendo obrigados a exibir o filme na segunda posição da bilheteria, o site se limitou apenas a repetir a narrativa das críticas de sites de esquerda. Longa tem gerado polêmica nos Estados Unidos, inclusive sendo alvo de associações com teorias de conspirações QAnon. Já o site Adoro Cinema adicionou o filme ao seu calendário, ainda que discretamente no último sábado, dia 14, dia em que o filme já figurava em segundo lugar de faturamento nas bilheterias americanas. Então, para finalizar, diante do boicote, é bem possível que o filme nem seja exibido em salas de cinema do Brasil, após ele sair dos cinemas americanos. Os brasileiros ainda terão que aguardar alguns meses até que o filme possa ser lançado em streams, para que ele seja disponibilizado através de aplicativos de streaming, conforme a exibição, até na Twitch, se for o caso. Então aqui encerra essa matéria, fica claro aí o peso, a mão de ferro da elite, literalmente. As tais teorias da conspiração nunca foram teoria da conspiração, a questão é essa. O que acontece é que a verdade que era dita foi taxada com as teorias conspiratórias que o próprio sistema soltava, eu avisava isso, e isso foi denunciado, esse meu vídeo inclusive saiu do ar. A gente pegou o depoimento de um ex-agente de uma grande agência de inteligência, e esse agente disse o seguinte: olha, quando alguém solta aquela verdade, libera para o povo, tenta denunciar o sistema, alguém revoltado, que entende que aquilo ali é maléfico à humanidade, o que o sistema faz, a própria agência faz, é soltar mais 8 ou 15, 20 versões estrambólicas daquela verdade. Porque a única coisa que não se pode voltar, que não se segura, é a palavra dita. Depois que uma palavra sai da sua boca, meu irmão, você não tem como engolir ela de volta, já era. Essa é uma verdade universal. A palavra dita, ela jamais volta. Então, quando uma verdade, ela sai, não tem como voltar. As pessoas já ouviram, as pessoas já souberam. Então, se solta mais de 15 a 20 teorias com aquela mesma verdade, cada uma mais cabulosa, eu já falei disso aqui pra vocês, cada uma mais cabeluda do que a outra, estrambólica, para que as pessoas digam: não, eu escutei outra versão disso aí, não é como você tá falando, não, é assim. E aí a mídia vem e ridiculariza aquilo, e as pessoas dizem: é mesmo, os caras inventam essas bobagens aí, eu quase que acreditei. Fica até com vergonha de ter despertado. E sempre foi assim, eu via, inclusive, eu vi muitos canais aqui ser cancelados por causa disso. Eu digo: gente, vocês estão indo por um lado absurdo. Isso aí está sendo trazido, isso aí está sendo feito para justamente gerar essa repercussão. E com essa repercussão de bobagens e absurdos, eles têm legitimidade para censurar pontos de vista, formas de enxergar o mundo. E é o que está hoje. Você viu aqui, o filme está sendo associado, a teorias da conspiração. Se ele está associado a teorias da conspiração, ele tem que ser cancelado porque ele é um perigo. Você entendeu agora? Aqui no Brasil já estão dando o segundo passo, O nosso Supremo hoje já classifica ordem errada dos fatos. Então, se você é um jornalista, se você é um repórter, e você não colocar na ordem que eles acham que é correto as notícias, a gente não sabe nem como é isso, como é que é a ordem das notícias, Se você for falar de alguma coisa e não colocar na ordem que for correta na cabeça deles, a tua matéria é censurada, como foi, a do Brasil Paralelo, durante justamente as eleições, um momento crucial. Os documentários deles que estavam há anos no ar, saíram do ar não por mentir ou fake news, porque se fosse eles teriam sido processados e derrubados, não foi isso que aconteceu, mas colocaram que ordem dos fatos está errada. Absurdo, em cima de absurdo, e o resultado está aí, meus irmãos. Então, como eu falei no começo do vídeo, isso aí escancara, isso aí foi uma pancada, literalmente, para escancarar a verdade para o mundo inteiro. Uma perguntinha que eu não deveria fazer, mas farei, Fala-se muito desse mercado envolvendo crianças, Esse mercado de intimidade com crianças, beleza. Mas não se fala de quem consome isso, de quem pensa, que o amor tem que ser livre, seja da forma que for. Pare para pensar quem é que tem essa ideologia. A gente sabe que esquerda e direita trabalham para o sistema, mas quem é o lado mais letal da mesma moeda? O lado mais corrompido, o lado mais apodrecido? É só parar para pensar, meus irmãos. Quem é que consome isso? Quem é que, quando tem escândalos, indícios disso, como foi com grandes influenciadores, até dessa plataforma mesmo, foi investigado, a polícia passou um mês para ir buscar o computador do cara,
Aí depois, não, a gente foi, mas não encontramos nada. Claro, tu passa um mês pra ir, depois de toda a repercussão que teve, aí vai lá, a polícia pega o computador do cara depois de um mês, né? Quer dizer, esse tipo de coisa, meus irmãos, é o quê? Por que é que passam pano pra esse pior tipo de crime? Pra mim, quem defende é porque consome, ou não. Fica essa pulguinha atrás da sua orelha aí. Raciocine, pense sobre isso. É isso, meus irmãos, eu vou encerrando o vídeo por aqui, ficou um pouquinho longo, né? Tem muito mais coisas que poderiam ser ditas, mas enfim, né? Fiquem com Deus, meus irmãos, um abraço, deixa a tua opinião e a gente segue juntos. Fui!